Palavra aos senhores conselheiros e a nossa representante do Ministério Público, doutora Estela. Não tendo que... Presidente, Pois não. eu gostaria de regimentalmente solicitar a inversão de pauta, por gentileza. Então, inversão de pauta para o conselheiro Anselmo, pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público, trago para relatar, senhor presidente, inicialmente o processo TC número 1215 de 2017, a unidade da Prefeitura de Maceió, responsável senhor Vinícius Cavalcante Palmeira. Trata-se de análise de processo, número 1215 de 2017, com anexo do processo 6465 de 2017, oriundo do Funcontas, que anotou o descumprimento do calendário das obrigações do gestor, senhor Vinícius. Então, gestor do Fundo Municipal de Ação Cultural, referente ao não envio no prazo regulamentar da prestação de conta referente ao exercício financeiro de 2015, descumprindo o regimento interno desta Corte, aprovado pela Resolução 03/2001, em ato contínuo, expedício ofício de número 271 de 2017, interessado ao gestor, para, no prazo improrrogável de 5 dias a contar do recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados em atenção ao princípio da ampla defesa. Na defesa ofertada, o gestor alega que, à época da prestação de contas, a Fundação de Ação Cultural ainda não estava habilitada no sistema para o envio dos arquivos perante esta Corte de Contas, e por isso, tais arquivos foram enviados em tempo excessivo à Secretaria de Finanças para que procedesse a remessa. A Secretaria de Finanças alegou questão de ordem técnica para o atraso. Diante desses fatos, a Fundação Municipal de Ação Cultural afirmou que o referido atraso não gerou prejuízo por motivo qualquer que trouxesse alguma penalidade, uma vez que a prestação de conta foi enviada com apenas 4 dias de atraso. O processo seguiu para o Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer número 0138 de 2018 da Terceira Procuradoria. Em apertada síntese, senhor presidente, é o relatório. Doutora Estela. O Ministério Público se manifestou nos autos pelo acolhimento da defesa e não aplicação de multa, consideradas as razões para o não atendimento ao prazo e ainda que o prazo foi descumprido apenas em 4 dias, o que se fez baseado no princípio da insignificância. Senhor Fernando. O gestor, senhor presidente, Não, tudo bem. justificou que é apenas 4 dias, logo não cabe a incidência da exceção pecuniária por descumprimento da resolução. O Ministério Público de Contas acatou esta alegação, portanto, diante da defesa apresentada, a qual trouxe elementos hábeis para justificar a não aplicação da multa e de acordo com os argumentos trazidos aos autos, deixo de aplicar a sanção. Nestes termos, diante do plenário desta Corte de Contas, voto pelo acolhimento da defesa apresentada, pois consistente pela não aplicação da multa ao senhor Vinícius Cavalcante Palmeira, então gestor do Fundo Municipal de Ação Cultural, pelo arquivamento do presente processo. Assim como voto, senhor presidente. Em discussão, processo relatado. Qualquer dúvida, ele não mandou no prazo, mandou 4 dias depois. Ele mandou no prazo regulamentar, porque ele informa, senhor conselheiro, que não estava a secretaria habilitada com o sistema. Aí mandou para a Secretaria de Finanças. Certo. Aí a Secretaria de Finanças alegou também alguns problemas técnicos. Aí Certo. Só me permita, qual é o que o senhor estava relatando, estava reclamando do som, não é que não estivesse ouvindo, mas estava ruim de distinguir, está muito grave. Qual é o órgão? É a Secretaria Municipal de Ação Cultural de Maceió. Tá, tudo bem, está certo. Suficiente. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Em função das razões apresentadas, da dificuldade, eu acompanho o relator Aprovado. deste processo. Senhor presidente, trago para relatar mais alguns processos, como fiz na semana passada, dessa vez um volume de 14 processos,
que entendemos, pelo arquivamento dos processos, e o fazemos em lista, senhor presidente. Logo em seguida, naturalmente, vamos ouvir o Ministério Público, que a doutora Estela tem um entendimento diverso, mas eu fiquei convencido de que realmente não precisava esses processos transitar pelo Ministério Público, uma vez que não houve a manifestação nos autos do gestor. Isso nós fazemos também na via contrária, quando aplicamos a multa. Quando não há manifestação do gestor na defesa, nós não enviamos ao Ministério Público e aplicamos a multa. Portanto, eu entendo que para avaliar também o princípio da decadência, não precisaria também enviar para o Ministério Público, uma vez que os autos já se apresentam nesta linha. Portanto, esses são processos de 2006, senhor presidente, todos eles, e que não houve movimentação, por conta disso não houve encaminhamento ao Ministério Público. O faço em lista. Processo 3371-2006, da Secretaria da Fazenda, responsável o senhor Eduardo Henrique de Araújo Ferreira, então gestor daquela secretaria. A aplicação da multa tinha sido dada pelo descumprimento do calendário, não aparecer pela ausência de defesa. E nós estamos pelo reconhecimento da prescrição e o arquivamento dos autos. Processo terceiro, de número 7094/2006, também da Secretaria de Estado da Fazenda, o mesmo gestor, o senhor Eduardo Henrique de Araújo Ferreira. Processo terceiro, de número 3356/2006, também da Cefaz, o mesmo gestor. Processo 3373/2006, também da Cefaz, o mesmo gestor, o senhor Eduardo Henrique. Processo TC 3352/2006, também da Cefaz, o mesmo gestor. Processo 3412/2006, da mesma secretaria, o mesmo gestor. Processo 9629/2005, esse é mais velho um pouco, também da Cefaz, o mesmo gestor. Processo 6394/2006, também da Cefaz, cujo gestor também é o senhor Eduardo. Processo 11216/2006, Cefaz, senhor Eduardo Henrique. Processo 15548/2006, Cefaz, Eduardo Henrique. Processo 5984/2006, este da Secretaria de Estado da Infraestrutura, o responsável, o senhor Fernando de Souza, na mesma esteira, pelo arquivamento, pela prescrição. Processo TC, de número 13692/2005, da Agência Alagoana de Habitação e Urbanismo, o responsável, o senhor Arnon Chagas Júnior, na mesma esteira. Processo terceiro, de número 14581/2006, esse do ITEC, responsável, o senhor Roberto José Rogério dos Santos. E, por último, senhor presidente, o processo terceiro, de número 5992/2006, esse da Secretaria da Fazenda, mas com outro gestor, senhor Sérgio Roberto Chuadori. Todos esses processos, senhor presidente, nós estamos acolhendo o nosso entendimento, quer dizer, apresentando o nosso entendimento pela prescrição do desejo de sancionar e pelo arquivamento do feito. Assim como voto, senhor presidente. Doutora Estela. Conselheiro, eu queria só um esclarecimento do último processo. É 5992 ou 5995? Minha preocupação é só porque o 5995... 5995. Isso, porque o 5995 tem parecer... Sim, esse tem parecer. Desculpe, senhora. Isso, não é só... Só que me faltou, foi porque me faltou me lembrar. Porque esse tem parecer com a manifestação do doutor Rodrigo nos autos.
Muito obrigado, senhora conselheira. Só isso. E em relação aos processos, todos vão ser arquivados em razão da prescrição. O Ministério Público ele tem o entendimento de que há a prescrição quinquenal da pretensão punitiva do tribunal e a prescrição intercorrente de 3 anos. Essa é a posição do Ministério Público em face desses processos em tese. Entretanto, a análise de cada situação concreta e da ocorrência da prescrição em cada processo fica a cargo do conselheiro relator, já que esses processos não tramitaram pelo MPC. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Fernando. Foi falado que eu tenho... 5595. Mas minha assessoria me alertou também, conselheiro Fernando, que me parece que o 5984 tem um parecer meu também nos autos. Só me informaram um, Só formaram conselheiro. um, né? A gente também só tem informação ali. Só me informaram um processo, realmente, que o senhor relatou. Se há outro segundo, eu nem observei, porque eu só olho o conteúdo Mas do aqui voto. também, no controle dessa não é também, Pelo não. meu controle, Não tem. só aqui. Poderia só para Só para ver, é bom abrir para ver. Qual é o número do processo que o senhor fala? 5984/2006. 5984. Olha ali, por favor, isso daí. Venha. Eu acho que eles nem passaram por isso, nem passou por lá. Não, acho que nem passou pelo MP, não. Não passou, né? 5984. Tá inclusive Tem no não. relatório aqui, tem que não houve parecer. Não houve parecer, Não houve parecer, né? porque não houve manifestação do Ok. jurisdicionado. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu me declaro impedido para votar no processo 5995/2006. Quanto aos demais, acompanho o relator. Conselheiro Sérgio. Senhor Anselmo. Excelência, mantendo o meu entendimento, que ainda firme, que achar que, na verdade, essa pretensa prescrição tem natureza decadencial, não temos legislação específica tratando da matéria, talvez da não adequação da utilização da lei que trata do poder de polícia, já que o tribunal ele não abarca restrição de bens, atividades, direitos de particular puro e simples, mas a sua missão constitucional é outra. E tendo em vista a natureza também do processo, não um processo administrativo puro e simples, como o processo também administrativo tributário tem as suas nuances, o nosso também tem. Em razão disso, eu divirjo do voto do conselheiro relator, senhor presidente. Aprovado com a divergência do conselheiro Anselmo. Conselheiro Fernando. Senhor conselheiro presidente, para essa sessão não tem mais processo a relatar. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu estou inicialmente retirando de pauta o processo 7116/2016, e o motivo é o seguinte: a douta procuradora ela se averbou suspeita para atuar nos autos, não havendo nenhum outro colega que possa substituí-la. Eu estou retirando o processo, portanto, estou adiando para a sessão da próxima semana. Adiado sessão para a próxima sessão, processo 7116 de 2016. Excelência, eu queria só um esclarecimento de quem cuida do processo, qual é o órgão, o ente ou o gestor? O processo é a representação movida pelo escritório Bruno Romero Pedrosa Monteiro e Monteiro Advogados Associados em desfavor do município de Canapi. Como eu não sei se prestei atenção, a procuradora se averbou suspeita. Pode. Todos esses processos que tratam de contratação de escritório relacionados ao Fundef
né? Fundeb. O Fundef Da época, é Fundef. Na época é Fundef. Eu me averbei suspeita para atuar em qualquer desses processos. Então, como eu vi que tinha na pauta, Já eu era algo comuniquei lá ao- interno Sim, do Ministério Público. sim. Perfeito. Então, É não que tenho eu- atuado em nenhum desses processos lá internamente e hoje, quando eu verifiquei que estava em pauta, eu conversei antecipadamente Não, com o perfeito, conselheiro. perfeito. Esclarecido. Obrigado, senhor relator. Senhor presidente, estou retirando de pauta também o processo 16512/2011 e o processo TC 16.801/2011, e o motivo é a necessidade de realizar novas diligências. 16, qual foi o último, conselheiro? 16.801/2011. 16.800. Senhor presidente, eu trago para relatar, eu vou fazer a leitura em lista, são processos de FUNCONTAS, todos eles eu trago pelo arquivamento em virtude de acolher a prescrição quinquenal ex officio. São eles, processo TC 6852/2006, oriundo do DITEAL, tendo como gestor responsável o senhor Paulo José Braga de Góes, processo TC 6854/2006, também do DITEAL, possuindo como gestor responsável o mesmo Paulo José Braga de Góes, processo TC 11.219/2006, também do DITEAL, tendo como gestor responsável o senhor Paulo José Braga de Góes. Processo TC 585/2010, da Secretaria de Estado de Saúde, possuindo como gestor responsável o senhor André Luiz Chaves Valente. Processo TC 591/2010, da CESAL, tendo como gestor responsável o senhor André Luiz Chaves Valente. Processo TC 4085/2010, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tendo como gestora responsável a senhora Ana Catarina Pires de Azevedo. Processo TC 7348/2010, oriundo do Instituto de Meio Ambiente, tendo como gestor responsável o senhor Adriano Augusto de Araújo Jorge. Processo TC 4084/2010, da Prefeitura do município de Marechal Deodoro, tendo como gestor responsável o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza. E, por fim, o processo TC 10.221/2010, da Prefeitura Municipal de Roteiro, tendo como gestor responsável o senhor Fábio César Jatobá. Em todos eles eu estou acolhendo a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 93, parágrafo único do Regimento Interno, votando por dar ciência aos respectivos gestores e remeter cópia dos autos à Corregedoria para que possa apurar eventual responsabilidade funcional pelo período de tempo que o processo passou paralisado. É como eu voto, Excelência. Doutora Estela. O Ministério Público comunga do entendimento da prescrição quinquenal em relação aos feitos do FUNCONTAS e fazemos apenas o registro de que não houve análise em cada caso da ocorrência da prescrição, uma vez que os autos não tramitaram pelo Ministério Público. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Selma. Excelência, da mesma forma que eu me posicionei nos processos anteriores do conselheiro Fernando Toledo, me posiciono também com relação aos votos do conselheiro Rodrigo Siqueira, ainda mais que verifico processos não tão antigos, se não me falha a memória, de 2010, em que eu não vislumbrei, pelo menos do relato, se houve algum procedimento de verificação quanto à não ocorrência dessa prescrição, fora as outras coisas que eu citasse, que também seria decadencial, não tendo lei, se diz a lei é o padrão do Código Civil, que seria 10 anos, coisas nesse sentido. A não ocorrência
nem a suspensão e nem a interrupção do prazo. Nesse sentido, reforço mais ainda o meu posicionamento, divergindo do relator também quanto ao arquivamento desse processo pela pretensa prescrição quinquenal, senhor presidente. Aprovado com a divergência do conselheiro Anselmo. Senhor presidente, tenho mais 9 processos. Em todos eles eu estou aplicando multa no valor de 100 UPFAOs, sendo que o primeiro é pelo envio intempestivo de remessa do SICAP e os demais pela omissão no envio dessa documentação. São eles o processo TC 17.536/2011, da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, tendo como gestor responsável a senhora Rosiane dos Santos, processo TC 18.083/2011, da Prefeitura Municipal de Arapiraca, tendo como gestor responsável o senhor José Luciano Barbosa da Silva, processo TC 16.438/2011, oriundo do FUNPREV de Olho d'Água das Flores, tendo como gestor responsável o senhor Francisco José Ribeiro Sampaio, processo TC 16.819/2011, também do FUNPREV de Olho d'Água das Flores, e também possuindo o mesmo gestor, processo TC 16.495/2011, da Prefeitura Municipal de Jaramataia, tendo como gestor o senhor João Pinheiro dos Santos, processo TC 16.856/2011, também da Prefeitura Municipal de Jaramataia, possuindo o mesmo gestor, processo TC 16.437/2011, do FUNPREV de Lagoa da Canoa, possuindo como gestora a senhora Leônia Ferreira dos Santos, processo TC 16.439/2011, também do FUNPREV de Lagoa da Canoa, possuindo a mesma gestora, processo TC 16.797/2011, também do FUNPREV de Lagoa da Canoa, possuindo como gestora a senhora Leônia Ferreira dos Santos. Todos eles estou votando no sentido de aplicar multa no valor de 100 UPFAOs, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 3, da Lei 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte, em conceder prazo de 5 dias, contados a partir do recebimento do AR, para que encaminhe ao SICAP a respectiva obrigação, no caso dos 8 últimos processos. No caso do primeiro, ele enviou intempestivamente. Cientificado o inteiro teor desta decisão, para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa, alertar quanto ao não pagamento da multa, que pode implicar em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da ação de execução e, por fim, em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como eu voto, Excelência. Doutora Estela. Sim, eu gostaria inicialmente só de um esclarecimento, conselheiro. Se em todos os processos houve a notificação válida do gestor para apresentação de defesa. Digo isso porque em um dos processos, ao menos no 17.536, houve um parecer anterior do Ministério Público, exatamente no sentido de requerer a citação do gestor para que viesse exercer o contraditório. Então, como eu tenho esse registro aqui de que, em um primeiro momento, esse processo tramitou no MPC sem a defesa, queria apenas a confirmação de que em todos eles houve o procedimento de contraditório, de abertura do contraditório, na verdade. Todos foram notificados, Excelência. Tendo havido a notificação de todos os gestores e não tendo eles trazido nenhum fato que pudesse desconfigurar o fato gerador, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Em votação. Conselheiro Sérgio.
Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o sancionamento proposto pelo relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, sem mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem aí, conselheiro Sérgio. Senhores conselheiros, senhor presidente, senhora procuradora, membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TCAL número 10.536/2017. Trata-se de representação elaborada pelo Tribunal de Contas da União acerca de possíveis irregularidades perpetradas no âmbito da Secretaria de Estado da Educação na celebração do contrato número 82/2011, mediante adesão à ata de registro de preços número 02/2011 do TCE do Estado do Ceará, resultante do pregão eletrônico número 28/2010, realizado por aquela Corte de Contas. A representação, ela encontra-se instruída com cópia do acórdão número 5.957 do TCU, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas e do procedimento preparatório de inquérito civil público aberto por aquele Ministério Público Estadual. De acordo com aquele acordo, o Ministério Público Estadual formulou denúncia junto ao TCU para apurar possíveis irregularidades na celebração do contrato número 82/2011 entre a Secretaria de Estado de Educação e a empresa TCI BPO, Tecnologia, contratada para prestar serviços especializados de digitalização, indexação, organização documental, fornecimento e desenvolvimento de sistema com implantação de SM, GED e Workflow, modelagem, análise e redesenho de processos de negócio, infraestrutura, montagem, operacionalização de breu de digitalização e armazenagem física e eletrônica de documentos. Segundo o Ministério Público Estadual, o referido contrato fora celebrado com algumas irregularidades, entre elas a divergência entre os quantitativos dos serviços previstos no contrato, no contrato 82/2011, e aqueles constantes da ata de registro de preço número 02/2011 do TCE do Estado do Ceará. E também a existência de sobrepreço e utilização irregular dos recursos do Fundeb. Ao examinar a admissibilidade da denúncia, o TCU assentou a sua competência para exame daquela matéria em razão da utilização dos recursos do Fundeb, que tem a complementação da União como condição suficiente para que o objeto se insira na sua esfera de competência, conforme artigo 4º da Lei 11.494 de 2007, bem como a legitimidade do Ministério Público Estadual para representar perante aquela Corte de Contas. O TCU, ao analisar o procedimento preparatório de inquérito civil público, constatou a existência de indícios de irregularidades no procedimento de pagamentos referentes aos serviços do contrato número 82/2011, e entre essas irregularidades está a inadequação da formulação do primeiro termo aditivo, realização de pagamentos sem a comprovação da regularidade fiscal da contratada, documentos da Secretaria de Estado da Educação emitidos com papel timbrado da contratada e ausência de autorização de pagamentos, entre outros. Manifestou-se no sentido de que, se tratando de irregularidades e procedimentos licitatórios, execução contratual, execução financeira e ainda procedimentos administrativos de contratação e pagamento de pessoal, principalmente quando se trata de ato
que não se vislumbra de imediato resultado danoso, que os autos deveriam ser encaminhados ao Tribunal de Contas Estadual, que por natureza examina os atos de gestão do administrador municipal ou estadual. Assim, concluiu pelo encaminhamento de cópia do acórdão para esta egrégia Corte de Contas, para adoção das providências que entenderem necessárias, né? Foram juntados aos autos o CD-ROM contendo a cópia digitalizada do procedimento preparatório de inquérito civil público. Nessa corte, o processo passou pela presidência, que elaborou o despacho, admitindo e devolvendo a este relator. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer número 4.370, de 2017, da 4ª Procuradoria de Contas, opinando pelo conhecimento e processamento da denúncia. Aqui eu faço o registro que a matéria é de competência para exame desta Corte de Contas. Também faço o registro da previsão constante no artigo 113 da Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratações, que tratam das representações. Lanço aqui os fundamentos. Faço o registro que a representação ela preenche os requisitos para que sejam acolhidas por esta Corte de Contas, uma vez que se refere a administrador e responsável sujeito à sua jurisdição, está redigida com clareza, contém nome legível, qualificação, endereço do representante, né, e há indícios de provas. Portanto, preenche todos os requisitos, tanto legais como regulamentares. Aqui eu faço o registro aqui após o exame daquele inquérito civil público, verificou-se que procedem, pelo menos à primeira vista, apenas 3 irregularidades daquelas trazidas ao conhecimento dessa Corte de Contas. São elas: a ausência de comprovação de irregularidade fiscal, né, que se verificou que consta informações de que os pagamentos realizados no mês de março e abril de 2012, no valor de R$ 84.400 e R$ 165.631, respectivamente, foram realizados mediante a apresentação de documento de regularidade fiscal com vigência expirada. E informa também que não foi exigida a regularidade fiscal para pagamento realizado em setembro de 2014, no montante de R$ 382.303, condutas que violam cláusula estabelecida naquele contrato, especificamente a cláusula 9ª, que condiciona o pagamento à apresentação de diversos documentos, entre eles aqueles que comprovam a regularidade fiscal da contratada. A outra irregularidade trata-se de ausência de autorização de pagamento. Também tem indícios de prova que não foram apresentadas as autorizações de pagamentos referente aos meses de agosto de 2012, no valor de R$ 84.811, e aquele pagamento realizado em abril de 2014, no valor de R$ 679.074. E a terceira e última irregularidade verificada trata-se da irregularidade na assinatura do primeiro termo aditivo. Verificou-se que não contém a assinatura do representante da empresa, tão somente a do secretário de Estado de Educação. Além disso, o referido instrumento contratual não contém a data em que foi firmado, o que demonstra indício
possível indício de fraude na sua confecção. Assim, feita essa análise inicial desse procedimento preparatório do Ministério Público Estadual, verifico indícios de supostas irregularidades ocorridas no âmbito daquela Secretaria de Estado de Educação, naqueles períodos aqui citados, e entendo que merecem a apuração por parte dessa Corte de Contas. Assim, o voto diante da constatação que estão presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno para a admissibilidade da representação sobre exame, convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas, o voto no sentido de que este Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos para sua admissibilidade, determinar a Diretoria de Fiscalização Estadual que adote providências objetivando a apuração imediata dos fatos apontados irregulares na presente representação, adotando-se, para tanto, inspeções e diligências que se fizerem necessárias, apresentando os resultados das ações de fiscalização por meio de relatórios e pareceres que identifique os responsáveis, individualize suas condutas e quantifique possíveis danos ao erário, oportunizando sempre o contraditório e ampla defesa. E também por citar o representado aqui, no caso, o secretário de Estado da Educação à época, senhor Adriano Soares, para que, querendo, no prazo de 30 dias, exerça o direito do contraditório ou preste esclarecimentos e informações que entender pertinentes. É esse o voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Doutora Estela. Bem, o processo trata de acórdão TCU que aponta irregularidades em adesão à ata de registro de preço procedida pela Secretaria de Estado da Educação. Em se tratando de notícia de irregularidade procedida pelo TCU, ela é tratada no tribunal como representação, pelo que a presente análise ela fica distrita aos requisitos de admissibilidade. Em relação à competência, a matéria de competência do TCE, independente do controle exercido pelo TCU, os atos de gestão estão na esfera de competência do Tribunal de Contas do Estado. Em relação ao representante, não há dúvidas em relação à identificação e qualificação, se tratando do Tribunal de Contas da União, e o processo traz ainda indícios dos fatos apontados. Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público é pela admissibilidade da representação. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Excelência, eu Pois tenho não, uma dúvida. palavra ao conselheiro. Os recursos envolvidos, eles são todos de ordem federal ou tem... Os dois, São, por favor. tá, Dos dois, federal e estadual. Ok, somente. Obrigado, excelência. Conselheiro Fernando, como vota? Já discussão, ele perguntou isso, agora está na votação. Conselheiro... Quem vota primeiro, não é, Marcelo? Não. Do Sérgio passa. Tá certo. Conselheiro Selma. Acompanho o voto do relator quanto ao recebimento do feito, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, tem mais explicações que poderia fazê-lo, em função de alguns posicionamentos que tenho feito com relação a algumas representações, mas no caso, em tela, eu acompanho integralmente o voto do relator. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Aprovado. Sem mais processo, senhor presidente. Conselheiro Selma, Vossa Excelência já está pronto? Ou Vamos, excelência. Então, com a palavra, conselheiro Selma. Excelência, primeiramente, vou aproveitar logo, vou devolver o voto visto de Vossa Excelência. Processo que eu pedi vista de Vossa Excelência é o processo 4392 de 2004, e aqui, na verdade, eu trago uma questão preliminar que primeiro submeto à votação de Vossas Excelências, a caso que dela for decidido, eu trarei o voto de mérito ou não. Excelência, eu queria ler aqui a ementa, eu acho que retrata fielmente a análise dos autos. Contas de Governo, município de Piranhas, exercício 2003.
não cumprimento da aplicação mínima de 11,8% 2003 nas ações de serviços públicos de saúde, resultado primário deficitário, déficit, aqui eu acho que tem um equívoco meu. Acho que nesse tem 2 aqui. Que a assessoria para dar uma olhada. Não, desculpe, eu vou manter porque lembrei-me agora que, apesar de não ter do documento próprio indiciário, mas tem do demonstrativo que a LRF manda trazer. É isso mesmo. 2, resultado primário deficitário, déficit orçamentário do exercício, impossibilidade de aferição das metas fiscais, todas elas do exercício de seu cumprimento, não discriminação de régios a pagar em processados e não processados, no demonstrativo da dívida flutuante, cancelamento de régios a pagar processados, não envio de inventário de bens imóveis e imóveis, não envio do relatório de controle interno, pagamentos para a previdência privada, desculpa aqui, eu vou ser mais claro, da Previdência do Instituto Nacional do Seguro Social, do FGTS, sem comprovação documental. Alienação de bens móveis sem indicação do procedimento utilizado, contabilização de rubricas genéricas, disponibilidade de caixas não depositadas em instituições financeiras oficiais, conciliações bancárias apócrifas, aparente concessão de créditos limitados na lei orçamentária anual. Eu trago questão preliminar em citar o gestor para que ele, querendo, se manifeste a respeito, e aqui eu submeto a vossas excelências para análise. Lembrando o procedimento nosso utilizado, que essa diligência, senhor conselheiro, acaso aceita pelo tribunal, é feita por Vossa Excelência, como relator originário do processo. Não, eu, como relator, não tenho problema nenhum de fazer a diligência. Vossa Excelência faz as análises, mas por não tem problema nenhum. Pode devolver para providenciar as diligências. Perfeitamente. Assim, Ok. Agora o pleno tem que chancelar, né? Ok. Vossa Excelência acaba. Eu cato e pode mandar para proceder às diligências solicitadas por Vossa Excelência. Vai ter que colocar em votação de qualquer forma, né? Não, o relator aceitando, eu acho que não precisa. Se eu não aceitasse, eu acho que aí pelo menos que for decidido, aí o plenário decidiria. Um pedido e o outro não aceitando, Ok. ficou combinado, sim. Eu não tenho nenhum problema. Se assim estiver acordado, sem nenhum problema. É ok. Então foi Aceito. acolhida a sugestão. Excelência, eu só peço que vou fazer aqui uma adequação de risquei e já encaminho para Vossa Excelência. Ok. Assinado. Risquei aqui indevidamente, aqui foi tudo. Sem comprovação documental. Senhor presidente, tenho o processo 14.202 de 2016, uma representação aqui originada também de notícia da empresa Solumed, distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde limitada, em face do município de São José da Tapera. O representante noticia ter participado de diversos certames licitatórios no município, dentre os quais foi vencedor em alguns itens que originaram pedidos de fornecimento. Em suas palavras, em razão da sobredita relação comercial, por oportunidade do cumprimento das obrigações que lhe competia, foram extraídas as notas fiscais de venda. Entretanto, o pagamento não fora realizado e cujo montante é significativo, consoante planilha expositiva na inicial da denúncia. Aduz ainda que diligenciara em várias oportunidades com relação à obrigação para que ela fosse cumprida pelo município. Inclusive, realizou pedido de certidão de ordem cronológica de pagamentos nos termos da Lei de Acesso à Informação, contudo, sem resposta satisfatória da administração pública. Evidentemente, aqui eu falo do que se trata a ordem cronológica de pagamentos, uma previsão do artigo 5º do Estatuto Licitatório Nacional, que peço aqui para seguir.
nos autos inúmeros documentos que objetivam subsidiar a representação, inclusive a legitimidade para tal. O Ministério Público de Contas, através do parecer 965/2017 da 5ª PC, opinada pelo recebimento da presente representação e demais consectários, que eu tenho certeza que a doutora Estela vai fazer a complementação, e até aqui, excelência, então, é o relatório. Bem, trata-se de denúncia referente à ofensa à ordem cronológica de pagamento no município e ainda a negativa de certidão dessa ordem cronológica de pagamentos para que o particular pudesse adotar qualquer defesa a seu favor, né? Qualquer atitude com vistas a recuperar o crédito, até para trazer ao Tribunal de Contas de uma forma mais fundamentada essa desobediência à ordem cronológica. Então, diante disso, desses dois fatos, passamos ao juízo de admissibilidade. Nós vemos presentes os requisitos quanto ao denunciante e quanto aos fatos, que são trazidos indicativos da existência dessa situação realmente. E, em relação à competência do tribunal, queria fazer uma ponderação em relação ao objeto da representação. Porque, em algumas situações, nós já vimos aqui no plenário ser defendido que o Tribunal de Contas não deve perseguir interesses privados, não deve atuar como advogado de empresas, né? Mas, no caso, o objeto não trata de garantir à empresa o recebimento de qualquer valor. O que nós estamos querendo avaliar aqui é se, de fato, houve o descumprimento à ordem cronológica, o que configura uma irregularidade grave, e também se houve a negativa de certidão por parte do município. Então, nesses termos, o Ministério Público opina pela admissibilidade. Em discussão. Não, conselheira Selma. Excelência, também fazer uma complementação. Na ouvidoria, nós recebemos também inúmeros processos com essa queixa de particulares afirmando que prestaram serviço e que não receberam. Evidentemente, nós não podemos atuar aqui como uma longa mão do particular, mas se ele prestou serviço, não recebeu e consegue, pelo menos, dar indícios que outros receberam, aí nós atuamos dessa mesma forma, solicitando a ordem cronológica de pagamentos para que a gente verifique e faça o trabalho interno, não de buscar, né, ver o patrimônio do particular restaurado, mas de cuidar da legalidade dos atos de gestões praticados pelos nossos jurisdicionados. Excelência, peço aqui licença para dar competência esta límpida e também da admissibilidade, tendo em vista que o processo percorreu todos os meandros, todos os caminhos e os caninhos aqui na Corte. E, em assim, excelência, já vou direto para o meu voto, no sentido de conhecer e dar provimento à presente representação, citar o gestor, à época, para querendo se manifeste no prazo que costumamos dar de 15 dias, oficiar também ao atual gestor para, em detendo a documentação, encaminhe no mesmo prazo de 15 dias, os empenhamentos acompanhados da ordem cronológica de pagamento, isso referido ao exercício de 2013. Na forma disposta na legislação, alertar o atual gestor que aqui é uma decisão plenária do tribunal, que deve ser dada atenção e cumprimento, sobrestar o presente processo quando retornar ao gabinete do relator para outras medidas que se fizerem convenientes e publicar esta decisão para os seus efeitos legais. Esse é o meu voto quanto ao recebimento e verificação do que aqui foi denunciado, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pela conselheira Selma. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu vou me averbar suspeito. Ok. Conselheiro Sérgio. Acompanhe o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, tenho votos aqui, processos, que eu vou trazer aqui, que prefiro trazer, mesmo tendo a nossa discussão na terça-feira passada, que o pleno sobre eles decida.
Inicialmente, são 4 processos de sancionamento de gestores. Gestores aqui que eu falo, prefeitos, gestores municipais da municipalidade à época. Processo 16796 de 2017 é multa por descumprimento de diligência solicitada nos autos do processo 2516 de 2003, e aqui apenas dando cumprimento à própria determinação do Tribunal Pleno, tá? Isso aqui não é algo monocrático meu e nem poderia fazê-lo porque multa é matéria plenária. E trago a sanção no seu patamar mínimo, que no caso aqui, diferente de outros procedimentos, é de 50 unidades de referências estadual, desculpem. Também ao senhor, no caso do prefeito aqui, é o senhor Gervásio de Oliveira Lins, no processo 16796 de 2017. No processo 16837 de 2017, ao prefeito Cleovan Florentino de Almeida, descumprimento de diligência solicitada nos autos do processo TC 4410 de 2007, valor também 50 pifal. Prefeito de Jundiá, Beroaldo Rufino da Silva, no processo 16839 de 2017, descumprimento de diligência solicitada nos autos do processo TC 4850 de 2008, valor 50 pifalos. E Marisa Isabel da Costa Souza, prefeita de Flecheiras, no processo 16969 de 2017, descumprimento de diligência solicitada nos autos do processo TC 5068 de 2009. Também a sanção no seu limiar mínimo de 50 pifaus em todos os 4 processos, apesar de notificados os gestores, os mesmos permaneceram inertes. E, por isso, cumprindo decisão plenária, trago o sancionamento respectivo. Submeto esses 4 à deliberação e votação e depois passo o restante, senhor presidente. Doutora Estela. Conselheiro, seriam aquelas mesmas situações de contas, prestação de contas? Esses são processos de prestação de contas, aqui processos 2003, 2007, 2008, 2009. Agora, aqui, um diferencial, talvez me possa passar alguma coisa. Naquela nossa discussão, eu estava, acredito que, inaugurando o procedimento de sancionamento. E aqui eu acho que eu estou cumprindo decisão plenária. É nesse sentido que eu estou trazendo, porque aqui só quem pode voltar atrás ou desfazer é o próprio plenário. Eu não poderia apenas mudar o meu voto. Então foram processos em que já houve aplicação da multa. Já houve que se aplique em autos apartados. E esses são os autos apartados. É nesse sentido que eu trago. Agora, acredito que a situação se assemelhe. Mas a manifestação, nesse momento, é pela aplicação de multa Ao ou gestor da época que... Ainda pela aplicação? Pela aplicação, pelo descumprimento de decisão do Tribunal de Contas. Pela aplicação do gestor à época. Certo. Aqui, lembrando a discussão que tivemos na terça. Não, a dúvida que eu fiquei é só se a multa já havia sido aplicada ou se estamos Já nesse havia sido momento. aplicada. Apenas aqui é aplicar em autos apartados a sanção. Já tem decisão para aplicação. Estou trazendo para executar, aplicando a multa agora. A execução da decisão. Aqui falando para ser mais claro, se essa estou sendo mais claro. Certo. Então, é só no sentido de executar a multa, não é uma proposta de anulação da sanção que foi imposta. Não. É uma decisão plenária, que como ele permaneceu inerte, por isso o processo veio a julgamento, no estado em que se encontrava, em autos apartados, o sancionamento pelo descumprimento da decisão plenária. Sendo uma multa que foi imposta pelo tribunal e não havendo discussão se é acerca da existência da sanção, a sanção foi aplicada e existe, não é? Então, a manifestação do Ministério Público é dispensável nesse momento, porque não há objeto sobre o qual a gente deve se manifestar. Peraí, se eu entendi bem, eu acho que confesso está naquele fiquei caso confuso da também. prescrição. Ele aplicou a multa, está aplicando novamente. Outra multa de 50 pifal por descumprimento da
do dever de apresentar. Está em discussão, senhor presidente. Posso esclarecer, excelência, mais um. Eu Posso adiantar. O procedimento chegou ao gabinete do relator autoral, a prestação de contas foi avaliada. Verificamos que houve falta de documentação. Solicitamos a documentação avisando, olha, se você permanecer inerte, o processo vai ser